Amanhecer de uma nova era. 18. Labores finais e despedidas. Nessa última noite de nossa estada em serviço especial, após os labores habituais da instituição, quando todos se haviam recolhido aos leitos para o justo repouso, teve começo a reunião de despedida, assinalada pelo socorro de alguns dos irmãos desencarnados trazidos da Cracolândia. Mediante a cooperação do gentil benfeitor Hermano, foram trazidos à sala mediúnica em parcial desprendimento pelo sono os médiuns Celestina e Marcos, o psicoterapeuta de desencarnados Marcelo, mais alguns cooperadores da casa, a fim de que fossem atendidos alguns dos irmãos necessitados do socorro espiritual. Após sentida oração proferida pelo mentor do nosso grupo, Dona Celestina entrou em transe profundo, sendo instrumento de um dos espíritos deformados que se agitava nos estertores do ressentimento e da dependência dos vapores terríveis da drogadição que absorvia por intermédio da sua vítima. Nosso irmão Petitinga, instado mentalmente a cooperar, pôs-se a aplicar-lhe passes de desintoxicação fluídica, enquanto intensificava a doação de energias na médium, a fim de não ser prejudicada pelas terríveis fixações mentais do comunicante. Lentamente foi-se operando no irmão infeliz ligeira modificação da estrutura perispiritual, graças ao fenômeno da incorporação na médium dedicada, que lhe emprestava um modelo para a retificação da forma, ao mesmo tempo que lhe tomando o aparelho fônico, mediante grande esforço, interrogou, tartamudeando. Que se passa? Nesse comenos, Eurípides adentrou-se no círculo, trazendo uma jovem adormecida em deplorável estado de debilidade orgânica, emocional e psíquica. Foi despertada com imenso carinho pelo nosso amigo, que a houvera colocada em uma chaise-longue acolchoada, onde podia permanecer reclinada em relativo repouso. Muito enfraquecida, olhou em derredor com estranheza, quando viu-se acercar-lhe um jovem espírito, que a abraçou ternamente, falando-lhe com doçura. Confia em Deus, Viviane, a fim de saíres do abismo em que te encontras. A voz, repassada de imensa ternura, repercutiu-lhe no íntimo e aguçou-lhe a memória, fazendo-a fitar o visitante, nela reconhecendo alguém que lhe era muito querida, levando-a rapidamente às lágrimas comovedoras. Enquanto as duas mantinham as mãos juntas, num gesto de carinho e de transmissão de segurança, o benfeitor respondeu ao interrogante. Encontramo-nos em um hospital para enfermos muito graves, dentre os quais o amigo se encontra. Não estou doente, mas infeliz. Sim, ripostou o guia espiritual. Sabemos disso e, por essa razão, trouxemo-lo para tratamento. A sua é a infelicidade da alma revoltada e insubmissa às leis divinas, por haver escolhido o caminho mais áspero e cruel para a solução de problemas que o amor poderia haver resolvido, caso houvesse preferido outro comportamento. Não tive nem encontro outra alternativa. À medida que o fenômeno se tornava mais profundo e a aparelhagem mediúnica era seguramente submetida, o comunicante foi se tornando mais lúcido, dispondo de melhores recursos para expressar-se. Sempre há alternativa, elucidou-lhe Dr. Bezerra. Quando se deseja o bem e não o mal, o revide, a vingança, a loucura do egoísmo perverso. Fui assassinado miseravelmente e não posso permitir que a devassa, que tomou parte na trama, fique impune, desde que não haja justiça na terra e seu ato infame permaneceu desconhecido.
Equivoca-se o irmão. A justiça terrena ainda é fruto da imperfeição daqueles que lhe elaboram os códigos favoráveis a seus próprios e infames interesses. Nada obstante, a consciência de todos nós tem esculpidas as leis da vida, que estabelecem os códigos do comportamento digno e da justiça superior. Desse modo, ninguém permanece livre das consequências dos seus erros e crimes, mesmo que não seja alcançado de imediato pelos corretivos penais humanos. Ademais, ninguém consegue fugir de si mesmo, da própria responsabilidade. A vida não se extingue quando ocorre a consumpção do corpo, conforme o amigo sabe. Desse modo, não é justo que aqueles que padecem as injustiças no mundo logo despertem na área da realidade, no além-túmulo, tomem a adaga da justiça nas mãos e pretendam fazê-la cumprir mediante as suas paixões, incidindo em erros semelhantes ou piores de injustiça e de impiedade. Sim, gostaria que assim fosse, mas isso não ocorre. Vitimado que fui pela mulher amada, acompanhei-lhe o triunfo no mundo, enquanto a vermina me consumia, levando-me à loucura sem fim. Mas sobrevivi e agora faço justiça. O seu procedimento não é de justiça, mas de vingança, e todo ato de revide conduz a dramas mais infelizes, ao desrespeito às leis divinas. A nossa Viviane renasceu para resgatar o tormentoso deslize moral. Embora sem as marcas físicas da nefasta conduta, trouxe no íntimo, no cerne do ser, as memórias do erro, a culpa, o arrependimento, que a fizeram desde a infância solitária, triste e desditada. Sentindo-se amargurada, sem compreender a razão do seu infortúnio, atraiu-o pelo pensamento, conforme estabelecido pelas soberanas leis, que onde estiver o infrator, aí se encontrará sua vítima. Cabia-lhe compadecer-se da sua desgraça e ajudá-la na reabilitação pelas forças do bem, a fim de que pudesse emergir do caos do erro, alcançando a área da evolução moral. No entanto, deu-se o oposto. O amigo, reconhecendo-a, inspirou-lhe mágoas mediante hipnose, nela fixando o pensamento doentio, tornando-a mais desventurada e levando-a às fugas do lar, em desconcerto emocional, empurrando-a para o antro de onde acaba de ser retirada pela misericórdia de Jesus Cristo. Como, porém, o amor de Deus não tem limites, este é o momento em que o caro amigo também merece compaixão e socorro, fruindo a bênção do despertamento para uma nova realidade que lhe facultará a paz e o recomeço sob outras condições favoráveis à planificação. Mas eu não consigo perdoá-la. Nem é necessário que tal se dê de imediato. Conceda-lhe, pelo menos, o direito de expor o problema do ponto de vista dela, porquanto todo acontecimento tem duas versões, que são a de cada um. Está bem? Ato contínuo, amparada por Eurípides, que lhe deu o braço gentil, a jovem, em desdobramento espiritual, foi aproximada do interlocutor e, ao reconhecê-lo, deu um grito de horror. Michel, Deus meu, não me mate, deixe-me na paz que eu não mereço. E prosseguiu em descontrole emocional e verbal, enquanto Eurípides refundia-lhe o ânimo, administrando-lhe energias calmantes e renovadoras. Não sou assassina, sou vítima de uma trama perversa. Piedade, meu Deus, como tenho sofrido.
Chamado nominalmente pela aturdida entidade, Michel revidou com blasfêmias e ameaças terrificantes, agitando a médium e espumando de ira com os olhos fora das órbitas. Era a primeira vez em que os dois espíritos confrontavam-se, embora sempre quando, em desdobramento pela ação das drogas ilícitas, ela o encontrava e punha-se a fugir sem rumo. Desvairada até despertar exausta, necessitada de novo entorpecente. Ouça-me, por favor, pelo menos desta vez, gritou a desventurada. Ironizando-a com imenso desdém, mas sob a teleimentação do benfeitor, Michel aqueceu com expressão de cínico desprezo. Sempre o amei e demonstrei-o durante toda a nossa convivência. Você foi o destruidor da nossa paz quando levou para o nosso lar a serpente que me hipnotizou, o infame Antônio Deval. Dizendo-se seu amigo, era um bandido perverso que desejava apossar-se dos nossos bens e pôr-me a perder. Não pôde prosseguir, porque Michel a interrompeu com desdém. Se você sabia disso, por que me traiu e ajudou a matar-me? Explodiu em lágrimas e soluços de desespero. Ouça-me, porque em tudo isso eu sou a desventurada. Não lhe nego que fui leviana e condescendente com o bandido, chegando até mesmo a estimulá-lo na minha vacuidade de mulher insensata, mas evitando comprometer-me. Esse é o meu grande erro, o desatino que me corrói interiormente, e nesse momento eu sei, razão pela qual sempre tenho sido uma atormentada. Lentamente, enquanto você cuidava das videiras, ele me seduzia com habilidade. Tentei falar-lhe mais de uma vez e você evitou o assunto, desconfiado, como se eu não merecesse consideração. Eram dias horríveis aqueles. A Primeira Guerra Mundial iniciara-se e a França fora envolvida. Em nossa querida região da Champagne-Ardenne, a convocação para a guerra chegou estarrecedora, e Antoine, que era um desocupado, vivendo às suas custas, foi convocado para seguir a Paris a fim de inscrever-se no exército. Viviane fez uma pausa longa e dolorosa, em que as lágrimas abundantes escorriam-lhe pela face desencarnada. Logo após, deu prosseguimento à sua narrativa. Quase às vésperas da despedida, quando você mesmo organizou uma festa em homenagem ao infame, depois que todos se retiraram, ele embriagou-nos, usando também sonífero que aplicou em você, fazendo-o tombar desfalecido em nosso leito. O miserável abusou da minha honra, roubou-nos os melhores bens, dinheiro, joias e outros valores. Depois o matou impiedosamente a punhaladas, evadindo-se sem que os nossos empregados pudessem ver o que se passara em nosso chateau. Quando despertei, não me recordava do acontecido, exceto da agressão física de que também eu fora vítima. O escândalo foi terrível, longos os inquéritos policiais, com tentativas de envolvimento da minha pessoa, busca pelo evadido que logo mais partiu para o fronte, na linha Maginot, fronteira com a Alemanha, onde o miserável pereceu nos primeiros combates sem haver usufruído o resultado da rapina. Somente vim a saber disso muito tempo depois, quando, envelhecida em Paris, onde passei a viver com alguns recursos resultantes da venda da propriedade e da divisão entre os seus familiares e eu própria. Os tormentos sem fim tomaram minha vida e entreguei-me ao uso do absinto, então em muita moda, consumindo-me com o tempo até que a morte arrebatou-me o corpo, mas não me concedeu a paz. Renasci inditosa, amparada por Gisele, que fora sua irmã e sempre amiga, e que morrera antes da tragédia que nos acometeu,
e que aqui se encontra socorrendo-me. Que mais dizer-lhe, se não suplicar piedade para nós ambos? Um tanto aturdido, Michel, que ignorava os fatos narrados, ainda não se recuperara da surpresa quando a visitante Gisele falou-lhe com imensa ternura. Michel, venho em nome de nossa mãezinha buscar-te, para que voltes a nascer nas nossas terras, agora sob nova governança, e refaça a tua estrada de purificação. Hoje, Antoine é o seu proprietário atormentado e infeliz, por intermédio de quem deverás retornar ao corpo físico. A jovem irradiava mirífica luminosidade, e o seu era um verbo suave e penetrante que tocou profundamente a sensibilidade do comunicante. Sem o controle necessário em circunstância de tal magnitude, o comunicante espiritual desejou arrojar-se aos braços da irmã, sem o conseguir, em razão de encontrar-se em psicofonia, mas gritou: socorre-me, anjo de nossas vidas, tu que sempre foste emissária de Jesus na terra. Perdoa-me a loucura e diminui a ardência da loucura que me consome há quase uma eternidade. Confie em Deus, irmão querido, e tem coragem para o recomeço. Aproximou-se e o envolveu em ternura imensa, enquanto o nosso mentor adormecia-o com a voz calmante e amorosa, conduzindo-o para outro recinto de nossa esfera. Logo depois, o ambiente retornou à harmonia habitual, com o afastamento de Michel e sua irmã, de Viviane, que Hermano transferiu para a sala contígua, a fim de reconduzi-la ao corpo, que no antro em que se encontrava, experimentava um sonho revigorante, que lhe faria bem e ajudaria a sair do gueto de miséria, inspirada por Gisele, que continuaria ajudando-a. O limite do amor é o infinito, sem dúvida, sendo solucionador para todas as questões afligentes de que se tem notícia. Outras comunicações penosas tiveram lugar e, após o santificante labor da caridade, com os médiuns e o dialogador em perfeita lucidez, escutamos vozes espirituais que cantavam no ambiente, agora transformado em um anfiteatro de aspecto grego. Dei-me conta de que a torre de vigia havia sido desfeita por desnecessidade e que diversos membros da instituição haviam sido convocados para aquela etapa final. Suave perfume impregnava o ambiente. A sala tomara o aspecto grandioso que recordava o recinto onde tivéramos a reunião em nosso plano antes da jornada à Terra. E confesso-me profundamente surpreso com o poder dos mensageiros do Senhor, manipulando as energias e modelando tudo quanto se lhes torna necessário para condensar em nosso plano. Foi nesse ambiente que um belíssimo jato de luz caiu sobre a plataforma de destaque e vimos tomar corpo o Santo de Assis, assessorado por 2 dos seus companheiros das primeiras horas. A simplicidade e a emanação de paz do pobrezinho arrebatava-nos os sentimentos, enquanto a ternura e unção dos seus acompanhantes penetravam-nos de maneira especial. Saindo do foco luminoso, ele sorriu para a plateia comovida e com voz indescritível, que mais parecia um canto de amor, exorou: Divino pastor das almas terrestres, vinde por misericórdia e compaixão ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas em que nos seguramos antes da queda total. Transformai a vossa cruz de amor em ponte que nos alce do tremedal ao planalto salvador, facultando-nos a libertação.
Distendei a vossa coroa de espinhos, transformados em elos fortes da corrente de segurança, para que unam a nossa à vossa sublime existência. Alargai vosso olhar sobre a terra em transição dolorosa, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem. Neles, inspirando o anelo pela paz e pela ventura, que logo mais tomarão conta do planeta. Amparai os convidados de outra dimensão, que ora se corporificam para o trabalho da experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam esculpir nas paisagens ainda sombrias do orbe as indefiníveis claridades da esperança e da fraternidade plena. Tomai dos nossos mais nobres pensamentos e entretecei a grinalda de sabedoria que nos deve exornar a fronte, auxiliando-nos em todas as decisões imortalistas. Santo que sois, conferi-nos a vossa bênção de carinho, a fim de que o nosso roteiro de urdes transforme-se em senda de sublimação. E perdoai-nos a pequenez e a pobreza em que ainda nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o próprio ser a serviço do vosso nome. Despedi-nos, Senhor, da madrugada da ressurreição, de maneira que vençamos a morte, a dor e o medo de servir-vos para todo o sempre. Assim seja. A música sublime que permanecia no ar e o perfume que dominava o ambiente, qual se derivasse de rosas frescas em doce manhã de primavera, ficariam impregnados para sempre em nossos espíritos. A visão daquele instante ímpar permaneceria em nossa tela mental para sempre. Em silêncio, coroado de lágrimas, despedimo-nos do benfeitor hermano, que agradeceu ao nosso mentor e a todos nós o labor ali desenvolvido naquele período. Abraçamo-nos os companheiros que participaram em ambos os planos da vida, do trabalho de iluminação que viéramos cumprir, e enquanto o silêncio em nós entoava gratidão, nossa pequena caravana retornou ao formoso reduto em que residimos, havendo-se dissolvido sob as bênçãos do amanhecer da nova era. Antes de nos separarmos em nossa comunidade, olhamos o planeta amado, aureolado de claridade dos astros, e não posso negar que somente as lágrimas puderam falar as palavras impossíveis de serem enunciadas. Uma vaga de saudade, de ternura e de gratidão invadiu-nos a todos enquanto firmávamos os votos de amar e servir sem descanso sob as bênçãos de Jesus. Fim.